Fala, galera. O briefing do Para Ontem de hoje é com Fernando Birch, gerente de planejamento da W Macan e professor da ESPM, veio contar para a gente um pouco do dia a dia desse profissional em uma agência de publicidade. Então, se você quer saber de tudo, o dia a dia desse profissional, dicas e tudo que o Fernando comentou, faça o seguinte: se inscreve no canal, já curte esse vídeo e comenta aqui o que você está esperando desse vídeo. Então, já se inscreveu no canal e já curtiu? Então, bora pro vídeo. O Pra Ontem, com Fernando Birch, gerente de planejamento da W Macan e professor da ESPM, tá no ar. Bom, Birch, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o dia a dia de um profissional que trabalha em uma agência de publicidade é super corrido, então já queria deixar aqui os agradecimentos do Pra Ontem, para você ter colocado na sua agenda aí esse tempo para a gente bater um papo e levar ainda mais conteúdo relevante para esse pessoal do mercado publicitário. Cara, na real, eu te agradeço demais. Acho que poder participar disso é legal pra caramba. Acho que você é um cara especial, você é um cara que tem iniciativas legais, você é bom de coração e poder participar disso eu acho super legal. Acho a ideia legal, acho que o que você está fazendo é legal. Então, para mim, na real, é mais um prazer arranjar o horário na agenda corrida do que, putz, um problema. Para mim é um tesão estar aqui hoje. Boa. Prazer para os dois lados, então. Bora. Bicho, para a gente começar a falar sobre esse profissional tão estratégico dentro de uma agência de publicidade, como que é o dia a dia de um profissional de planejamento em uma agência? Acho que o profissional de planejamento, ele tem, cara, de tudo um pouco, e isso é muito louco dentro da profissão de planejamento, né? Em tese, você é um cara muito do embasamento, da construção do raciocínio e tudo mais. Mas tem as partes de relações entre departamentos, né? Quando eu era aluno de faculdade, eu fui fazer uma entrevista para estágio e me perguntaram o que eu achava que era o planejamento. E confesso que na hora eu inventei a resposta, mas depois eu percebi que era muito verdade o que eu tinha inventado. Que para mim o planejamento é meio tradutor da Torre de Babel. Eu acho que numa agência você tem tantos departamentos, você tem tantos tipos de profissionais envolvidos no cliente. Dentro do cliente tem vários tipos de profissionais, dentro da agência vários tipos. E o profissional de planejamento muitas vezes ele funciona traduzindo essas linguagens, sabe, fazendo com que todos os departamentos funcionem bem, dando uma linha de raciocínio para que todos trabalhem em cima daquela linha e cheguem juntos a um resultado. Então acho que esse é meio que o conceito. Na prática, cara, tá muito atento no trabalho do cliente, na comunicação do cliente, nos diferenciais do seu cliente, olhar muito questões da categoria, como essa categoria está acontecendo. Um grande trabalho na área de planejamento é o tempo inteiro estar olhando a categoria, né? Como essa categoria está se comunicando, o que ela está dizendo, o que ela não está dizendo. E, gente, eu acho que uma coisa muito grande dentro do profissional de planejamento é entender de gente. A gente tem que entender muito do cliente, muito, né? Mas eu lembro de uma comparação que eu vi uma vez em uma palestra, que o atendimento precisava entender muito do cliente e o planejamento precisava entender muito do cliente do cliente. A gente tem que saber muito de gente, de pessoas, porque a gente vai falar com essas pessoas. Então, sobre o que elas querem ouvir, o que interessa para elas na nossa categoria não interessa para elas. Então, eu tenho que entender essas pessoas e buscar informação sobre elas, dados, ou entrevistar, ou fazer uma pesquisa. Mas é esse conhecimento amplo que o profissional de planejamento precisa ter para conseguir ter uma noção, fazer diagnósticos claros e propor caminhos para todo mundo ir junto por esse caminho e chegar num resultado de campanha, comunicação, o que quer que seja. Boa, legal. O Birch, e até a gente falando um pouco aí, você meio que trilhando, né, o caminho do planejamento, você acha que um profissional, né, uma pessoa que está começando ali a sua jornada profissional e ela quer seguir a área de planejamento, vamos supor que quando ela quer, fala, poxa, quero seguir essa carreira, você acha que esse profissional de planejamento, ele precisa se especializar, ele precisa ter quais características para se dar bem, para conseguir fazer uma carreira sólida nesse departamento? É, assim, eu sei que é uma resposta cretina, mas é a resposta mais sincera que eu posso dar. Depende muito. Acho que depende muito. Acho que você vai encontrar tipos de profissionais de planejamento muito diferentes, dependendo do tipo de agência, dependendo do tipo de cliente que você trabalha.
né? Se você for trabalhar com uma empresa de tecnologia, talvez você tenha que ser uma pessoa que goste muito de saber sobre esse assunto, de buscar instintivamente, naturalmente esse assunto. Agora, você é uma pessoa que gosta muito, você vai trabalhar numa marca de entretenimento. Talvez você tenha que ser uma pessoa que instintivamente vai buscar cultura pop, vai entender. Então, acho que saber exatamente aquilo que te move, né, que te é interessante, e tudo mais, é uma coisa muito legal. Agora, eu acho que dentro disso que eu estou dizendo, tem um lado do profissional de planejamento que é muito esse lado mais, vamos chamar, no lado positivo da palavra, né? Um nerd, um geek. Em que sentido? Qualquer tema que te é proposto, você vai ter que mergulhar e descobrir. Você vai ter que descobrir, cavucar. Você tem que ser um investigador. Eu faço duas analogias em sala de aula que eu acho que quando a gente está investigando esse processo de entender os problemas, é como se eu tivesse um paciente na minha frente. Qualquer briefing de qualquer cliente que chega para mim é como se tivesse um paciente que chega na minha frente e aí eu tenho que avaliar o sangue tá bom, a respiração tá ruim, isso tá bem, isso tá mal. Eu tenho que entender tudo que tá bem, eu tenho que entender tudo que tá mal para dar um diagnóstico. Esse diagnóstico eu proponho um tratamento. Em comunicação e planejamento é a mesma coisa. Eu preciso ver todos os ângulos possíveis e imagináveis, né, para conseguir enxergar um resultado e partir adiante. Então, se eu quero trabalhar em planejamento, saber que, cara, você é uma pessoa que investiga, que tenta descobrir, né, que tenta ligar esse ponto com aquele ponto e aquele ponto, falar, eureka, descobri. Ou seja, um insight nasceu, né? Um insight de uma visão mais estratégica. Eu acho que tem essa coisa. Quando eu fazia entrevista, me perguntavam muito: você é curioso? Eu não gosto quando é dito dessa forma. Acho que a pessoa não é necessariamente curiosa, mas se você propõe algo para ela, ela mergulha. Acho que é isso que uma pessoa. Ah, não tem que ser um curioso que fica o tempo inteiro buscando coisa, fico inquieto. Não necessariamente isso. Mas se uma coisa te é proposta, um tema te é proposto, você consegue mergulhar, você gosta de buscar e saber mais e descobrir minúcias. Isso faz um bom planejamento, né? Se você tem isso de alguma forma, isso faz um bom planejamento. Claro, uma outra coisa que eu acho que desenvolve, tá? Eu acho que nenhum profissional de planejamento nasce fazendo perfeitamente, desenvolve, mas saber transmitir essas ideias, essas descobertas é tão importante quanto a descoberta em si. Às vezes tem descobertas que são muito difíceis de você contar. Então, às vezes, saber fazer um processo narrativo para chegar nessa resposta, saber fazer isso de forma ou gráfica ou textual. Então, esse lado de saber apresentar, seja num documento, seja pessoalmente, isso também é muito importante para um profissional da área. Legal. Bicho, e eu tenho uma dúvida. Esse profissional de planejamento, né? Hoje a gente tem no mercado várias possibilidades aí, cursos online e grupos de atendimento, como por exemplo, mídia e planejamento. Você acha que isso é muito relevante para que não só quem está começando, mas um profissional que ali já é um supervisor, um gerente, está próximo a esse mercado para se conectar, até mesmo fazer network, estar próximo e trazer isso cada vez mais insumo para dentro do seu trabalho? Eu acho super importante, assim, tem o lado luz e o lado sombra dessa história. Eu acho que o nosso mercado é pequeno. Nosso mercado é pequeno, muita gente se conhece, muita gente está próxima. Só me dá uma desculpinha rapidinha, que eu vou ter que Não. botar ela no colo. Ela tá desesperada, cara, desculpa. Tá? Não, Ela é tá ouvindo minha convidado voz. especial, vô. Aí, ó. Não, desculpa, ela tá desesperada ouvindo minha voz. Vamos participar, Lina. É. Eu acho assim, o mercado ser pequeno, ele tem lados positivos, tem lados negativos, né? O lado positivo é que você acaba conhecendo muita gente e vai tendo essas escolas e trocas que você pode interagir. O lado ruim, obviamente, é que às vezes ele se torna muito fechado para você entrar. Nesse sentido, toda espécie de grupo, encontro, plataforma que você tenha da área acaba sendo muito válido. Porque você conhece quem são essas pessoas e, cara, muitas vezes são as mesmas pessoas nos mesmos eventos e plataformas, mas também você aprende muito. Vou dar 3 exemplos aqui, ó. Por exemplo, dentro do planejamento, você tem o grupo de planejamento. É a entidade que controla e discute, gera debate sobre o assunto. Cara, as principais figuras, assim, não todas, mas boa parte das figuras de planejamento de várias agências
estão nos eventos, estão ali no evento, ou estão palestrando ou estão ali, né? E é uma chance de você ouvir da boca desses profissionais o que acontece. Eu descobri planejamento dessa forma. Eu estava na faculdade, eu não sabia o que queria fazer até então, e num evento desses eu descobri vários profissionais e falei, cara, eu gosto disso, acho interessante. E aí eles fazem cursos dos mais diversos assuntos, né? Desde montar um briefing até fazer o processo final de descobrir retorno de investimento e tudo mais. Então, o grupo de planejamento, por exemplo, é uma coisa super legal, né? Tem cursos feitos pelas pessoas que trabalham no mercado para as pessoas que trabalham no mercado ou que têm interesse em estar no mercado. Um outro exemplo super legal, uma comunidade Facebook, que é o Planners BR. Você precisa, você se inscreve, tenta entrar e aí as pessoas precisam te aceitar, mas as pessoas são super bem recebidas. E olha que legal, você entra ali, obviamente tem muita gente que está procurando vaga, mas você tem muita gente do mercado debatendo e conversando assuntos. Então, por exemplo, essa semana mesmo vi uma menina que trabalhou muito tempo comigo pedindo ajuda sobre, gente, vocês conhecem campanhas com o tema X? E aí vários profissionais que ou já fizeram campanhas ou lembram de campanhas comentando. Então, olha que legal. Se eu tenho vontade de estar nesse mercado, eu posso ver posts nesse sentido e ver diálogos acontecendo ali que já me mostram um pouco das conversas e assuntos, né? É uma coisa super interessante. E claro, volta e meia também aparecem as vagas. E por fim, e aí acho que uma das coisas mais legais, assim, eu tenho muita alegria de falar disso para alunas ou pessoas que vão me buscar no LinkedIn e tal, eu falo muito sobre isso. Tem um grupo que chama Minas da Estratégia. Ou seja, só para meninas que têm interesse em trabalhar dentro do mundo de planejamento. E aí, as conversas e debates são ainda mais específicos, mais legais, né? E tem uma rede colaborativa de tentar ajudar um ao outro. Então, olha quanta fonte de conhecimento, de aprendizado e, por consequência, network, né? São lugares onde você pode começar a se expor, onde você pode começar a aprender, né? Quando eu queria muito ir para o planejamento, eu comecei em atendimento, quando eu queria muito ir para o planejamento, eu participei de vários eventos desses que quando eu entrei em planejamento, eu praticamente já sabia todo mundo que era do mercado. Porque eu já tinha participado, ouvido, perguntado no meio de uma palestra, mandado um e-mail no final de uma palestra, coisa do gênero. Então, eu acho isso super rico, super importante. Essas fontes ali variadas, onde você possa beber mais sobre a área, são super interessantes. Boa. E, Birt, você entrou num ponto que eu acho super relevante a gente falar um pouco, ainda mais com a sua experiência, não só em agência, como também sendo professor, né? Então, eu queria saber de você esse momento tão importante que nem, por exemplo, que é a entrevista, né? A gente já trabalhou junto e um dia você me falou que, poxa, uma coisa que eu vejo no currículo é o que a pessoa está fazendo de curso, de treinamento, porque me mostra muito que ela está querendo, ela tem uma gana ali de fazer acontecer. Então, talvez eu nem me ligo pela faculdade, pelo nome, mas eu vou procurar cursos, o que ela está fazendo no agora. Eu queria saber essa sua análise. O que você acha que é tão importante, não só o profissional de planejamento, mas o profissional, né? Se preparar para ter ali naquele currículo e uma pessoa que vai analisar, fala, poxa, gostei disso. O que te chama essa atenção? Eu acho que assim, cara, eu tenho um ponto, e é meu, eu acho que cada avaliador num processo seletivo quer buscar uma questão, para uma vaga eu busco uma coisa, para outra vaga eu busco outra, acho que isso é primordial dentro da discussão, né? Agora, eu acho que vamos lá, às vezes abre vaga pouco divulgada, chegam 50 currículos. São 50 documentos PDF. Como que eu vou olhar para 50 documentos PDF e falar esse me parece mais interessante que aquele, esse me parece mais interessante que aquele? E aí, nesse sentido, eu bato muito nessa tecla sobre, cara, a faculdade, entre aspas, pelo amor de Deus, tá? Mas a faculdade, todo mundo faz. Se você faz uma faculdade caríssima, de linha, super, super, cara, maravilhosa, incrível. Provavelmente você tenha outras 199 pessoas fazendo o mesmo semestre que o seu. Como é que então, num processo seletivo, eu vou me destacar, né? Porque tem mais gente fazendo faculdade, tem mais gente, as portas de faculdades abriram, o que é maravilhoso. Como é que eu vou me destacar então?
acho que aí o ponto é exatamente essa coisa de demonstrar vontade. Como eu vou demonstrar vontade em um documento? Eu não estou ali de frente mostrando, cara, eu quero muito fazer isso. Não tem como. Eu estou num documento. E aí começa, cara, eu fui participar de uma palestra extra, né? Não tinha obrigatoriedade de fazer uma palestra. É, desenvolvi um trabalho de forma proativa, peguei um curso. É, acho que tudo isso que você pode acoplar dentro do seu currículo é muito diferenciado, né? Acho que, obviamente, não tem como ter um currículo e não falar da sua experiência acadêmica, da sua experiência profissional. Isso é uma premissa, tem que ter. Mas, trabalhando bem feito o currículo, você pode fazer cursos que você está fazendo no momento, né? Que tipos de curso eu estou fazendo no momento? Estou me atualizando, fui fazer um curso disso, agora disso. E às vezes não precisa ser exatamente da sua área. Acho que esse é um ponto, né? Eu quero fazer planejamento. Não necessariamente preciso pegar cursos, palestras que se chamem planejamento. Posso fazer uma coisa sobre insight, sobre briefing, sobre análise de comunicação, sobre tendência. Eu acho que dessa forma você consegue. Assim, eu acho triste, frio o processo de currículo. Tá? Eu, Fernando, como humano, acho um pouco chato, porque a gente está contratando pessoas e não um remédio que vem com uma bula, né? Mas é uma parte, infelizmente, necessária, porque a gente tem que fazer uma primeira filtragem para saber com quem falar e tudo mais. Eu não tenho tempo para falar com todo mundo, é humanamente impossível. Então, se dentro desse currículo você consegue demonstrar esse interesse, que você está indo atrás de um determinado assunto, que você quer buscar mais saber sobre algo, isso já pode ser muito interessante, né? Já coloca o seu currículo num lugar diferente. E onde buscar essas informações? Eu acho que, assim, tem muito campo e tem muita possibilidade hoje, digitalmente falando, né? Cara, dá desde buscar cursos mais renomados, né? Então, tem algumas entidades super renomadas que falam de planejamento. Dois exemplos, né? Você tem uma Miami Ed School, você tem uma Sandbox. Cara, lugares maravilhosos, pessoas que dão aula ali maravilhosas. Às vezes um preço lá em cima. Eu não tenho essa grana para fazer isso agora. Cara, quando eu estava na faculdade, eu fiz questão de pegar coisas muito aleatórias. Então, eu estava na SPM, mas fiz questão de ver uma coisa diferente, então fui fazer um curso de planejamento no Senac. Porque são visões super diferentes, são universos diferentes, né? Então, às vezes, encontrar essas coisas mais abertas pode ser muito interessante. Eu tenho visto agora, tenho sido bombardeado no Instagram, publicidade mesmo, de alguns cursos, cara, de R$ 30, cursos de R$ 20, ou então no LinkedIn e-learning, alguma coisa assim, que tem alguns videozinhos de graça, que você vai clicando, vai vendo, termina e você tem um certificadozinho ali. Então isso pode ser muito legal. Eu acho que ampliar essa visão e mostrar que, cara, além da faculdade, né, que outras 200 pessoas também estão fazendo comigo, eu estou tentando ver a mais, estou tentando buscar mais, estou lendo um livro sobre, né, fiz um trabalho sobre, tentei proativamente oferecer um trabalho para uma empresa, fiz alguma coisa de graça para uma empresa e está aqui o resultado. Acho que essas coisas podem ajudar, né? Ajudar no processo de diferenciação. Mas aí eu volto para o começo da resposta. Depende muito da vaga, depende muito do que está se buscando, né? Digamos que eu vou abrir uma vaga de planejamento, mas para trabalhar com uma marca de moda. Se porventura você fez um monte de curso de moda, de tendência de moda, de como as pessoas se relacionam com a roupa, olha aqui, né? Que sorte você deu. Tem tudo a ver. Então, é muito difícil, é muito aleatório. A gente contratou uma pessoa para trabalhar uma vez, por quê? Porque a gente precisava trabalhar com a Amazon Prime Video, que é cultura pop, que é entretenimento, e a gente sabia uma pessoa que era hardcore fã disso, né? Naturalmente, a pessoa não precisava fazer nem curso, naturalmente a pessoa tinha isso. Então, encaixava com a vaga. Então, depende muito da vaga. Acho que, eu acho, aí nesse sentido, eu estou me estendendo na resposta, mas é que, nesse sentido, eu acho que uma premissa que vale muito, e eu sempre encarei muito isso na minha vida, é saber assim, o que eu gosto? Que temas eu gosto? Que temas, se eu for pegar 3 noites da minha semana para fazer aula disso, vai me ser interessante, eu vou gostar, eu vou... Cara, vai lá e faz. Vai lá e faz. Se é um tema que te interessa,
vai lá e faz. Quem sabe isso em uma oportunidade não te dê espaço. Exemplo bobinho, mas, cara, eu gosto de League of Legends. Eu gosto, e eu acompanho, monitoro, e fico fazendo, e assisto e tudo mais. Beleza, no momento que a Mastercard fechou o seu patrocínio com League of Legends, quem pegou o job? Entendeu? Acho que se jogar para fazer o que você gosta, às vezes mais do que fazer o curso, porque esse curso vai me dar visibilidade, vai me pôr em algum lugar, também é interessante, tá? Não estou tirando o valor disso, acho que tem seu valor. Mas pegar cursos que você naturalmente acha legal e bacana, cara, se aparece uma vaga, você vai fazer com muito tesão isso, né? Vai ser menos trabalho e vai ser mais hobby fazer um negócio desse. Então, acho que olhar para, cara, eu gosto desse tema, deixa eu buscar, deixa eu entender. Legal. É o lado nerd geek que eu falei, né? Tipo, de pegar um assunto, eu gosto tanto desse assunto que eu vou estudar ele. Vai embora, segue e abraça. Eu acho que isso que você comentou, né, Birch? Eu bati um papo com o Léo e com o Matheus aqui, dois criativos, e eles falaram que uma grande importância para um profissional da criação é a questão da referência, né? De você ir criando esse insumo, porque você vai ter para a hora de criar. Mas eu acho que isso, e até no papo, a gente se estendeu e falou, eu acho que isso vale para qualquer área de uma agência de publicidade, né? Que nem você falou aí, por exemplo, pô, eu gosto de League of Legends. Só porque eu sou um planejamento, eu não posso, eu tenho que deixar de gostar de League of Legends? Não, isso daí foi que nem você falou. Pode me acrescentar lá na frente, fechar uma campanha com uma parceria com um jogo, e aí eu posso me dar bem. Foi o que aconteceu com você. Então eu acho que é isso que você falou, né? É casar a obrigatoriedade de você estar preparado, né, com aquele embasamento técnico que Sim. planejamento e qualquer outra área precisa ter, então se especializar na área, ser um cara bom, mas também trazer essas outras nuances, porque vai agregar ainda mais para o dia a dia, porque você não sabe, né, o cliente que você vai ter na frente, a oportunidade que vai passar. Duas referências de como isso é super verdadeiro, tá? Eu acho que assim, você nunca sabe quando alguma coisa vai ser referência. Vou dar primeiro o exemplo mais burocrático e depois eu vou para o extremo do exemplo. Uma vez para a Nestlé, a gente tinha um grande desafio que era, de alguma forma, mostrar que Nescau cereal era feito de milho integral, ele tinha valores, não estou dizendo que é um remédio, tá? Mas ele tinha valores nutritivos em termos de fibras, até em termos de comparativo com concorrência, dentro da categoria, né? Assim, este é o melhor alimento que você pode dar para o seu filho. Não era discussão. Era, cara, dentro até da categoria, ele tem muito valor. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava quebrar uma imagem, uma percepção ruim sobre o produto, para que pudesse ser visto como uma boa ideia, né? Uma boa ideia comprar e dar para o meu filho, coisa do gênero. Legal. Como que eu vou fazer, então, uma busca de referências? Eu comecei a buscar a categoria de cereais matinais e, cara, de bate pronto, você lembra de um comercial rolando? Não tem, não tem. É uma categoria que não fala. Não é uma categoria super forte no Brasil. Só que daí eu fui buscar referências e o que eu vi? A gente tinha um desafio que era mudar uma imagem de vilão para, cara, talvez isso seja um pouco interessante. E aí eu tinha de cabeça uma série de trabalhos e iniciativas do McDonald's. Cara, peraí. Hambúrguer e cereal matinal. Não tem nada a ver. Mas o desafio dos dois era o mesmo, né? Preciso mostrar que eu não sou tão ruim quanto você pensa. Então, eu peguei uma série de filmes do McDonald's para dar como referência para cereal matinal. Então, olha como às vezes a gente nunca sabe se a coisa vai ser repertório ou não, né? Então, ficar informação o tempo inteiro, descobrindo coisa o tempo inteiro, pode ser muito legal. E eu vou para um outro extremo. Uma vez a gente teve, né, a minha vice-presidente indicada ao Caboré e a gente ia fazer a campanha dela de indicação ao Caboré. Cara, a referência ali foi Hermes e Renato, cara. Foi Hermes e Renato. Porque a gente queria fazer de um jeito mais divertido, mais brincalhão. A gente foi para Hermes e Renato como referência. Então, assim, a gente nunca sabe quando uma coisa pode vir a ser uma referência, né? Eu gosto muito, por exemplo, de cultura nórdica. Sou louco por cultura nórdica, gastronomia nórdica, mitologia nórdica e tudo mais. Eis que um dia apareceu um trabalho na agência que era para discutir questão nórdica. Cara, nem precisei fazer o trabalho, né? Não precisei buscar, eu já sabia fazer a resposta. Então, ganhei o job, pude me expor, pude me apresentar e fazer e botar no papel aquilo. Ou então, quando, por exemplo, em 2016 estoura Pokémon GO,
eu sou um fã, sou um maluco por Pokémon Go. Na hora que estourou Pokémon Go, todo mundo queria saber o que dava para fazer, como explorar. Cara, eu já sabia tudo o que falava sobre aquilo. Então, eu pude fazer um monte de apresentações, cheguei a fazer palestra, porque era um hobby, mas que do nada virou trabalho. Então, assim, eu acho que ser uma pessoa cabeça aberta, e aí para mim não é só o curioso, mas ser cabeça aberta e, cara, tá antenado nas coisas que estão acontecendo, pode ser muito legal. Eu sou do rock, eu sou um metaleiro, mas, cara, o funk é uma coisa constante, popular na vida das pessoas, né? É, sertanejo, se eu não tô ligado, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu posso ser do rock, mas se eu trabalho com um carro, eu tenho que ficar ligado, porque de repente vem uma música e fala, agora fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camarão amarelo. Eu tenho que saber. Ou então eu tenho que saber os memes que estão acontecendo. Porque se eu trabalho com Estácio, que foi o job que saiu lá da agência, um trabalho incrível, se eu trabalho com Estácio e tá chegando a época do vestibular, e tem um cara que vai lá e canta sobre caneta azul, mas o vestibular é sobre caneta preta, eu posso brincar com isso. Né? Então, eu acho que tudo pode ser referência. Tudo. Exatamente tudo pode ser referência. A gente tem que estar com esse radar ligado, né? Acompanhar o que está acontecendo, o que é novidade, o que apareceu, o que meme apareceu. Então, eu sempre falo, eu acho que para o dia a dia é tão importante você estar acompanhando um meio mensagem, propaganda e marketing, um update or die, um brainstorm 9, como é importante você estar abrindo Instagram e vendo coisa trash, abrir o 9gag e ver besteira, né? Abrir o YouTube e ver o que apareceu de vídeo interessante hoje. Tudo pode ser referência nesse sentido. Eu acho que isso é muito legal, porque eu sempre acreditei que publicitário, né, e não vou falar aí só na área de planejamento ou atendimento, o publicitário, ele, óbvio, eu tenho o meu gosto, né? Você, como falou que você é metaleiro e tudo mais, eu gosto muito de samba, pagode. Então, é o meu gosto. Só que eu tenho que ouvir de tudo, eu tenho que estar ligado em tudo, porque a gente não sabe o desafio do nosso cliente no amanhã. Então, eu não gosto de rock, mas talvez o desafio do meu cliente amanhã está linkado e ter uma oportunidade de uma música ou com uma celebridade desse mundo. Então, a gente precisa estar meio que ligado 24 horas por dia, né? Sim, e mais, tem a oportunidade do cliente, mas mais que isso, eu não vou fazer publicidade para mim. Eu não vou fazer publicidade para mim. Talvez eu não seja o target. Lembra que eu falei assim, uma das principais coisas no planejamento é entender de gente? Cara, às vezes eu vou fazer uma campanha para jovens 16, 22 anos. Não sou eu. Muito tempo da minha vida, eu fiz... todos os clientes que eu tinha, o público-alvo eram mulheres. Como que eu vou me colocar no lugar? Né? Eu acho que tem um lado, e é muito legal isso acontecendo hoje na publicidade, da gente cada vez mais tentar pegar pessoas que sejam target para discutir aquilo. Mas ao mesmo tempo, não é porque você, às vezes, é do gênero que você também é o target, ou não é porque você é da etnia que você é o target. Tem várias questões assim. Então a gente tem que entender o outro lado. É um trabalho, eu acho que ser planejamento para mim é um trabalho constante de empatia com o seu target. Quem é meu target? Meu target é mais assim, ele gosta de coisa mais popular, ele gosta de coisa mais do dia a dia, ele é menos da coisa super intelectual zona, tudo mais. Então adianta eu fazer uma comunicação mega rebuscada, mega complexa, indo para um estilo de música mega erudito e tudo mais? Faz sentido? Faz. Pode ser meu gosto, né? Eu posso ser fã de Mozart, eu posso ser fã de Sepultura, mas o cara tava muito afim de ouvir um pagode para falar daquele tema. Eu tenho que entender, eu tenho que ter esse trabalho de empatia e saber quem é aquele target que eu quero falar. Eu nunca vou saber o que é amamentar. Jamais vou saber. Mas quando eu trabalhei com ninho, eu precisava entender qual que é essa relação de conexão mãe e filho para saber como então eu trago uma mensagem, como que eu vou abordar, como que eu vou chamar atenção, como que eu vou amenizar os medos e potencializar os sonhos. A única forma de você fazer isso é tendo essa empatia e tentando entender o outro lado, né? Eu já trabalhei com... Cara, a maioria dos clientes que eu tive, eu nunca fui o target. Raras vezes eu era o target, eu me identificava no target. A maioria das vezes eu não era o target. Então você precisa ter esse trabalho de conseguir olhar para as coisas que outras pessoas possam se interessar. Pelo amor de Deus, obviamente olha para as coisas que você se interessa. Eu adoro passar o dia ouvindo novas bandas de metal, óbvio. Mas
que está acontecendo na cultura popular que está sendo forte, que está aparecendo de forma forte, que as pessoas estão se interessando, que é uma tendência, ou mais que uma tendência, é uma realidade. Isso é fundamental no trabalho, porque não é para mim, eu não vou fazer publicidade para mim, dane-se o que eu gosto. É o que as pessoas gostam, o que elas querem ouvir, o que elas precisam ouvir. É isso que importa no final. Boa, legal. Vixe, para a gente saber um pouquinho mais, eu queria saber se você podia contar aí como que é também trabalhar numa grande agência, né? Que já teve aí o Washington Oliveto, agora Uhum. tem o Hugo e tantos outros profissionais de primeira. Como é trabalhar na W Macan? Cara, eu acho que, assim, é um leão por dia, não tem rotina, né? É, que é muito interessante. Cada dia você vai descobrir uma coisa nova, cada dia você vai ver uma coisa nova. Eu acho que tem altos e baixos, né? Eu acho que é trabalho, né? Então tem momentos que são muito incríveis e tudo é muito perfeito e tudo engrena. Depende, tá tudo muito tenso, tá tudo muito corrido, tem de tudo. Eu acho que ao trabalhar numa empresa tão grande, né, como uma W Macan, acho que uma das primeiras coisas interessantes é o quanto você tem às vezes de referências e contatos de fora, de coisas de fora que está acontecendo lá fora, né? Então ter contato com, ó, a agência de Singapura fez isso, que legal. Nossa, a agência no Chile fez isso, que legal. Então você vai aprendendo essas coisas. Acho que tem também um ponto interessante que por ser uma empresa tão grande, global e tudo mais, a gente tem vários tipos de parcerias e acesso a algumas ferramentas de pesquisa, algumas fontes de dados que a gente recebe de forma mais simples. Eu passei por agência pequena, né, na época com 8 pessoas. É muito diferente. Lá você vai na raça, né, e às vezes numa agência maior você já recebe algumas coisas um pouquinho mais mastigadas e tudo mais. Mas eu acho que eu sempre comento com todo mundo. Eu acho que mais que a agência, às vezes, que você está, também é muito que cliente você está cuidando, né? Às vezes eu tô na... um exemplo de como funciona muito a Macan, né? Eu trabalho com Mastercard e Scobits, mas tem gente que trabalha com Seara. Seara super nacional, super local, Mastercard super global. São trabalhos diferentes, né? Que é diferente de quem faz Chevrolet. Então, aí você também vai tendo algumas diferenças, assuntos diferentes, né? Mas eu acho que assim, é um constante movimento. O tempo inteiro coisa acontecendo. Tem hora que vai dar certo, tem hora que vai dar errado, mas sempre está acontecendo coisa, né? É muito constante as coisas que aparecem, mas tem uma coisa muito legal de ser uma agência grande, é que muitas vezes acaba atraindo e seduzindo grandes profissionais. E trabalhar do lado de grandes profissionais é por si só uma faculdade, né? Eu tô hoje, eu tenho 8 anos de W Macan, né? Eu tô hoje no meu 10º diretor. Eu trabalhei ao lado de 10 diretores. Cara, com cada um você aprende tanta coisa, né? Você descobre tanta coisa diferente. Então, acho que isso é uma coisa muito legal de ser uma agência grande, né? Ver esses processos acontecendo, ver tudo isso acontecendo. Eu comecei em uma agência grande, na Léo Burnet, e com um cliente grande, que era a Fiat, numa área que eu não desejava, que era atendimento. Mas eu falo para todo mundo, esse meu 1 ano como atendimento foi uma faculdade. Porque você vê tudo acontecendo, você entende os processos, você entende, começa daqui, vai para lá, o briefing vem aqui, como é que chega na mídia, como é que chega na criação, como é que chega no planejamento. Então, estar numa agência grande, você acaba aprendendo muito também sobre esses processos, sobre como conduzir um projeto. Acho que, cara, acho que vai muito de como você também está aberto a aprender, né? Tem alguns momentos nesses 8 anos que eu não estava super no alto da minha potência, de tesão e tudo mais. Talvez naqueles momentos eu estava menos de olho aberto para aprender algumas coisas. Em outros momentos que você está mais no alto da sua potência, do seu tesão, você acaba vendo mais coisas, fala, aprendi, descobri uma coisa, entendi um negócio. Então, ser uma agência grande dá, cara, todo tipo de possibilidade de aprender. Mas assim, eu acho as pequenas e médias empresas muito interessantes. Muito interessantes. Quando você está numa pequena empresa, você acaba tendo muita autonomia, porque é você e você. Uhum. Você tem que fazer. Não é o chefe do chefe do chefe do chefe. Cara, é você conversando diretamente com o dono e resolve. Então, isso às vezes é muito legal. A minha experiência na Desenhando Ideias, cara, eu pude aprender tanta coisa, sabe? Ver gestão, entender gestão.
trabalhar do lado da criação. Às vezes eu fazia o papel de redator com a criação. Então, você vai aprendendo, você vai ganhando expertises tão legais e, às vezes, até mais espaço para poder se desenvolver, né? Quando você vai para uma empresa muito grande, às vezes você tem vários níveis hierárquicos, muitos processos, e conforme o nível hierárquico que você está, você tem que fazer aquelas funções. Numa empresa menor, cara, tem que fazer. Não é qual é a sua competência, qual é o seu job description, qual é o seu escopo. Não é isso. Tem que fazer. Tem que fazer acontecer. Então, eu acho que assim, a empresa grande é maravilhosa, eu vivo em uma agência grande há 8 anos, mas eu acho que a agência pequena, a empresa pequena, tem muito a oferecer, né? E não estou nem falando das startups, que daí é uma outra história ainda, que você aprende mais e se vira e aprende junto, todo mundo junto. Só pegando essa diferença, agências grandes e pequenas, eu acho que, cara, você sempre estando aberto a aprender, seja pequeno, seja grande, você vai aprender. Seja aprender a fazer como fazer, seja aprender como não fazer. Mas para mim, aprender as duas coisas é super importante, né? Aprender um jeito de fazer alguma coisa é super legal, aprender um jeito de como não fazer é maravilhoso, você já sabe por onde não trilhar. Isso também é perfeito. Bom, assim como o Prast, a gente vai dividir o papo com o Birch em 2 vídeos. Esse agora que vocês acabaram de ver e o próximo que já está saindo já aqui no canal. Então, para você ficar ligado, já se inscreve no canal se você não ainda se inscreveu. Ative as notificações, curte o vídeo, comenta aqui se você está gostando desse vídeo, o que você espera para a parte 2 e compartilha ele para que a gente possa chegar para ainda mais e mais pessoas. O Pra Ontem com Fernando Birch, a parte 2, fique ligado, já está no ar.